Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Gripa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Edição especial do Bytes in Business no ar. Este é o primeiro episódio de uma série de videocasts gravados diretamente aqui da Febraban Tech 2023, que é o maior evento de inovação e tecnologia para o setor financeiro. Estão aqui comigo para discutir esse assunto a Ana Carla Abrão, vice-presidente de novos negócios da B3, e o Cadu Monbilhotti, CEO da Nelway. Muito obrigado a vocês dois pela participação. Prazer estar aqui hoje. Obrigado, Gripão. Prazer estar aqui contigo. Bom, a proposta do Febraban Tech é discutir a inovação como combustível do setor financeiro, e a gente consegue perceber claramente aqui na feira que esses dois mundos nunca estiveram tão conectados, né? Ana Carla, você tem uma larga experiência no mercado financeiro e assumiu em abril desse ano a área de novos negócios da B3. Como que você pôde compreender nesses meses de interação o que a Nelway e a Neurotech, que também foi adquirida pela B3, representam para o setor em termos de geração de valor em dados e analytics? Bom, não tenho dúvidas que a vinda da Nelway e Neurotech para a B3 são aqui, né, a continuidade de uma trajetória de sucesso das duas empresas, né? A Nelway tem aí uma trajetória da qual, né, o time se orgulha, e hoje a B3 se orgulha por ser uma empresa B3, a mesma coisa para a Neurotech. E o que a gente vê é que é uma junção aqui de um potencial muito grande de se posicionar frente ao mercado de uma forma ainda mais diferenciada. Então, é uma continuidade, uma trajetória de sucesso, agora alavancada pelo conjunto de forças de Nelway, Neurotech e B3, que eu não tenho, né, de novo, não tenho nenhuma dúvida que significa um posicionamento diferenciado para o mercado, um mercado que está em desenvolvimento e que a gente vai ajudar a se desenvolver ainda mais rapidamente. Cadu, o que a Nelway e a Neurotech estão trazendo de mais inovador esse ano aqui para a Febraban e também, consequentemente, para o setor como um todo, né, para alimentar as empresas com inteligência de dados? Bacana. Eu acho que a Ana mencionou uma história de sucesso dessas duas empresas, e são duas empresas muito complementares, né? Então, acho que Nelway e Neurotech têm histórias no mercado de dados que foram muito distintas e sempre foram parceiras de negócio, e com o ativo de dados da B3, mais os ativos de plataforma de dados e analytics da Neurotech, a gente consegue oferecer para o mercado algo muito diferente e uma coisa que sozinhos nenhum dos três conseguiu oferecer, né? O que a gente está trazendo para a Febraban hoje é toda a esteira do mercado financeiro, a gente consegue de alguma forma atender. Quando a gente fala de aquisição de clientes, né, as plataformas de segmentação de clientes, né, de público endereçável, onboarding de clientes tanto em aquisição quanto em fraude, crédito e cobrança também, muito fortalecido pela entrada da Neurotech e parceria Neurotech, Nelway e B3. E também análise jurídica nesse processo todo. Então, o que a gente tenta fazer, B3 sendo infraestrutura de mercados, né, como a B3 é um negócio muito sólido, com essas duas empresas fortalecer o ativo de dados e com esse ativo de dados alavancar essas esteiras todas de serviços financeiros que a gente tem hoje para oferecer para o mercado com as três empresas juntas. Inclusive, a gente tem dito que é uma edição histórica do Febraban Tech, porque é a primeira vez que as três maiores potências em dados do Brasil estão aqui reunidas, né? B3, Nelway e Neurotech. De volta com você, Ana Carla, como esse olhar de inovação se encaixa na estratégia da B3? E de que forma Nelway e Neurotech ajudam a rentabilizar a área de negócios da B3? Bom, vamos lembrar, inclusive, eu acho que vou até andar uns passinhos para trás aqui. Em 2019, a B3 tomou uma decisão estratégica de diversificar os seus negócios. Diversificar os negócios que estavam além do core, mas mais do que isso. Negócios, adquirir e buscar avenidas de receita que estavam, de alguma forma, nas adjacências dos negócios core da B3. E o movimento mais importante foi justamente na área de dados e analytics. A B3 já vinha desenvolvendo algumas soluções, tendo em vista os dados exclusivos que a B3 tem, e um movimento que foi um movimento que já naquele momento fazia muito sentido, era adquirir uma empresa, ou seja, um movimento inorgânico que pudesse alavancar esses dados que a gente já tinha e as soluções que a gente já vinha desenvolvendo, mas com agilidade, com inovação e com capacidade de alavancar todas essas soluções. E a Nelway foi, né, sem dúvida nenhuma, né, já era, né, a estrela do mercado, e foi um movimento que nos fez partir de forma mais acelerada para a execução dessa estratégia. Na sequência veio Neurotech, como o Cadu falou, são empresas complementares e que eu acho que tem todo um processo de retroalimentação aqui. Quando a gente fala de inovação,
As duas empresas são empresas inovadoras intrinsecamente, romperam o mercado, desenvolveram o mercado com soluções que são soluções únicas e junto com a B3, o que a gente imagina é que a gente vai conseguir desenvolver adicionalmente o mercado, aprendendo com toda essa inovação que Neo e Neurotech têm no seu DNA e com isso garantindo, junto com a segurança, a credibilidade, a capacidade de investimento de uma empresa como a B3, trazendo novas soluções que eu também acredito que vão, inclusive, trazer outras demandas de mercado e que vão ser ocupadas com inovação, com soluções que hoje a gente ainda está em processo de desenvolvimento, porque elas ainda não estão aí, mas virão como a própria demanda do mercado virá à medida que o mercado se desenvolve. Gostaria de complementar? Eu acho que, primeiro, a Ana trouxe um ponto importante, que é quando a B3 tomou uma decisão e que o mercado não sabia, que era uma decisão de maneira agressiva de entrar em dados. Quando a B3 se aproximou da Neo para fazer a aquisição, eu achei que não ia acontecer, porque eu não sabia que a B3 estava com uma visão, que é uma visão muito interessante, diferente até de outras bolsas que entraram no espaço de dados. A B3 tem um ativo muito diferente dos ativos de dados de outras bolsas, que não são só dados de fato das bolsas. Então a B3 ela pode entrar num espaço que talvez quando o mercado olha para comparar a estratégia de dados da B3 com outras bolsas, tem até um pouco de dificuldade de comparar, porque é um espaço muito diferente e muito mais abrangente do que outras bolsas têm quando ela começa a entrar em crédito, em onboarding, em aquisição de clientes, e por aí vai. Então eu acho que foi uma decisão muito acertada, uma estratégia muito acertada de expandir para uma oportunidade que pouca gente olha para o mercado e está vendo que uma bolsa pode conseguir fazer. Esse ponto do Cadu, desculpa te interromper, mas esse ponto do Cadu acho que vale a gente reforçar. Assim. Quando a gente olha as bolsas do mundo, várias estão entrando no mercado de dados e analytics, mas muito restritas nos dados de mercado de capitais e soluções para o mercado de capitais, que é uma área que a gente está começando, está só começando e que temos todos os ativos aqui para desenvolver. A B3, além dessa avenida de negócios, ela tem todas as outras que Neo e Neurotech já trabalhavam, sales and marketing, a parte toda de crédito, fraude, risco, ou seja, todas as soluções que as duas empresas já trabalhavam com muito sucesso, a gente tem condições de alavancar com esses dados adicionais. Então, é um movimento que vai além, ele é mais ambicioso e a gente tem mais ativos do que as outras bolsas, que ficaram muito mais restritas ao segmento de mercado de capitais. Falar um pouco de tendências agora, por causa de todo o hype, todo o chat GPT, o papo principal aqui no evento não tinha como ser outro, foi a inteligência artificial, né? Algo que vocês conhecem bem, inclusive. O que é que vocês veem de realmente substancial no impacto da IA para o setor financeiro como um todo e como é que vocês estão posicionados juntos nessa direção? Eu acho que, primeiro que a gente está olhando muito para duas ondas de IA generativa. A primeira onda muito informativa, né? Então a gente está vendo tudo o que aconteceu agora com o ChatGPT democratizando quase o tema e de maneira muito curiosa. E uma segunda onda, que é uma segunda onda onde o mercado B2B, que é o mercado que a gente atua, começa a usar mais ainda e de maneira em escala tecnologias de IA generativa. Então, quando a gente traz para essa escala aqui, a gente tem que ter muita seriedade. E quando tu vai brincar de fazer um texto no ChatGPT e criar um conteúdo, depois tu olha, verifica, tu pode errar ali dentro, não tem problema nenhum. Quando a gente está falando de uma decisão que a gente está tomando para ajudar uma instituição financeira a tomar uma decisão, IA generativa tem que ser levado muito mais a sério. Então, quando a gente fala geração de insights, né, então a gente sai de informação para geração de insights. Eu acho que é um pouco do que acontece. E depois disso tem a educação do mercado. Né? Saiu uma estatística muito interessante que o desenvolvedor sênior que utiliza de IA generativa, ele fica 90% mais produtivo. O desenvolvedor júnior 20% menos produtivo. Porque tu adicionar um layer de inteligência artificial no dia a dia de uma pessoa que ainda tem muito esforço para gerar negócio, gerar inteligência, gerar um output, ainda é uma barreira muito grande. Então, além do que a gente vem trazendo de IA para desenvolvimento, todos esses nossos produtos hoje, tanto de Neo quanto de Neurotech, já tem uma camada de inteligência artificial relevante, né, quando a gente fala do tratamento de dados e geração de tomada de decisão para informação. Mas tem também a camada do usuário, que é uma camada que a gente não pode subestimar, que ainda está passando por uma rampagem muito grande. A gente tenta atuar nas duas pontas, né, na geração de produtos de IA, né, para melhorar a experiência do usuário e, claro, ajudar o usuário a conseguir usar isso, né, da melhor forma possível. E aqui, assim, acrescentando os pontos do Cadu, a gente tem que lembrar que
todo esse processo é um processo que depende fundamentalmente da base. Que a base é você ter informação. Informação que é uma informação que, de fato, agrega e te dá as possibilidades para fazer as perguntas certas e desenvolver as respostas que são as respostas que fazem sentido. E aqui, eu acho que quando a gente olha, né, para os nossos ativos hoje, a gente tem a base, que é uma base informacional que é única, e única, inclusive, quando a gente agrega e congrega, né, as três empresas. A gente tem competências para fazer as perguntas certas e tem as competências necessárias para desenvolver os produtos a partir de inteligência artificial, a partir de todas as ferramentas hoje que são necessárias para que a gente saia com uma solução, saia com um produto que é um produto que de fato gera valor e gera valor com responsabilidade. É o meio, né? Não é o fim, né? É o meio, não é o exatamente. Fim. E a gente se apega ao buzz, né? E acaba esquecendo que no final é só o meio. Inclusive, assim, inteligência artificial a Neoway sempre fez. Sim. E são gerações, né? São ondas que vão se desenvolvendo, mas a partir de uma base que é uma base sólida, que é o que a gente tem, e de competências, que são competências que também estão colocadas em todas as três Excelente, empresas. não tinha jeito melhor da gente encerrar falando sobre responsabilidade, falando sobre inovação e estratégia no uso de inteligência artificial, né? Muito bom, inclusive, entender aí as sinergias entre B3, Neoway e Neurotech, também apurar diretamente aqui do Febraban para onde o setor está caminhando com inteligência de dados. E ficamos por aqui com esse episódio. Agradeço imensamente as participações da Ana Carla Abrão, vice-presidente de novos negócios da B3, e do Cadu Bombilhotti, CEO da Neoway. Muito obrigado a vocês dois pelo papo de alta qualidade que a gente teve aqui. Muito obrigada. Obrigado, Prazer. Ana. Obrigado, Marcelo. Prazer.